Olá, seja bem-vindo ao programa Semente do Bem. E o tema do nosso programa de hoje é Carro apertado é que canta, fazendo da crise e das dificuldades grandes oportunidades. Você deve estar pensando assim, o que quer dizer carro apertado é que canta? Aqui, no nosso estado, em Minas Gerais, quando um carro de boi, a gente coloca bastante coisa em cima do carro de boi, a roda começa a ranger, começa a fazer barulho, porque o carro de boi está pesado. E assim somos nós, as pessoas. Quando nós somos sobrecarregados com muito trabalho, a gente tem que se virar. A gente tem que arrumar uma maneira de cumprir os nossos compromissos. E nós estamos passando um momento, esse momento de crise que o país atravessa, nós temos que o quê? Envolver-nos com todos os tipos de trabalho para a gente poder o quê? Conseguir realmente resolver a nossa situação financeira, que a de muitas pessoas não está boa e você sabe muito bem disso. Muito bem, vamos definir primeiro o que significa a palavra crise. A palavra crise significa o seguinte, olha só, vê se eu não tenho razão. É uma fase passageira em que as pessoas não podem mais comprar tantas coisas que não precisam. Veja que coisa interessante, eu vou repetir. Uma fase passageira em que as pessoas não podem mais comprar tantas coisas que não precisam. A gente compra muita coisa que não precisa. Nós temos um instinto consumista, a maioria das pessoas tem, envolvidas com a publicidade, com a propaganda, é muito natural. Então, quando chega um momento assim que o país atravessa uma certa restrição no trabalho, nas indústrias, no comércio, seja o que for, reflete em toda a população. Muito bem. O que significa a palavra crise? Eu até trouxe aqui um cartaz para mostrar para você. Olha aqui, ó. Crise, nós podemos transformar a palavra crise em crie. Um momento de você criar, usar a sua criatividade, transformando a sua criatividade em lucros. Olha, normalmente nos momentos de aperto que os talentos desabrocham. E eu estou falando isso de experiência própria da minha vida. Quer ver uma coisa interessante? Olha aqui, eu trouxe essa peneira. A palavra crise, ela vem do grego e significa peneira. O que eu quero dizer com isso? Olha só, como é que o mineiro faz quando ele está peneirando? Ele vai peneirando. O que acontece? O grosso fica aqui, não é isso? E o fino passa. A peneira da crise que está querendo dizer é o seguinte, que nós temos que nos afinar no nosso trabalho. Nós temos que nos apurar. Vai sobreviver à crise somente aquele profissional comprometido, aquele profissional que realmente está investindo em si mesmo, procurando aprender, procurando se envolver com a empresa onde ele trabalha, sendo realmente uma pessoa de ponta, uma pessoa realmente que tem vontade de progredir, tem vontade de trabalhar. Então, a peneira é isso, ela seleciona e fica aqui, ó, os resíduos, não é? Mas nós podemos ver aqui nesse resíduo, veja só, olha o que eu encontrei aqui, uma pedra diferente, né? Parece até um diamante. O que quer dizer isso aqui? Esse diamante é o nosso talento, que muitas vezes está embrutecido ainda. Nós precisamos lapidar, fazer com que esse diamante seja lapidado e através dessa lapidação ele passe por essa peneira e a gente desenvolva um bom trabalho. Isso é um momento muito importante. O momento de crise é um momento em que nós temos oportunidade de refinar o nosso trabalho, de fazer com que o nosso trabalho desenvolva e, consequentemente, até mesmo descobrir talentos ocultos que muitas vezes a gente não sabe que tem. Olha, eu conheci há um tempo atrás um rapaz que eu vou chamar de Zé Mineiro. Quem que é o Zé Mineiro? Em uma outra cidade que eu estava trabalhando, eu conheci um funcionário de indústria, eu vou falar para você, você vai achar que é brincadeira. Ele tem um salário de um salário mínimo. Ele nunca se endividou, o Zé Mineiro nunca teve uma nota para pagar, sempre pagou tudo à vista. E ainda guarda R$20 todo mês na poupança. Você pode estar falando, o Irã deve estar brincando com a gente, mas não estou não. Claro que o Zé Mineiro faz seus bicos no final de semana, ele tem uma esposa que auxilia ele dentro de casa, tem os seus filhos que também têm o seu trabalho, mas o salário dele é de um salário mínimo e a sua integridade, a sua maneira realmente de enfrentar os problemas é uma maneira assim muito séria. Uma maneira que a gente pode se espelhar e olha, faculdade nenhuma do mundo pode ser um pós-graduado numa faculdade internacional, não é capaz de explicar como que uma pessoa que tem um salário tão pequeno pode realmente sobreviver dessa forma, de não ter uma conta, não ter uma dívida para pagar. Não é um espetáculo? Não é uma maravilha a gente saber que uma pessoa vive assim? Como é que ele faz? Ele faz assim, ele tem união na família. Existe união entre ele, a sua esposa, os filhos que economizam dentro de casa.
não é? Eles prestam atenção nos seus gastos, eles só compram aquilo que eles podem. O que está acontecendo hoje no mundo são as pessoas comprando mais do que podem, gastando mais do que recebem. E isso acontece o quê? O endividamento, que é uma coisa muito natural. Na realidade, olha só, quando lá no Japão, naquele país diferente, muito diferente do nosso, um país pequenininho, do tamanho do estado do Espírito Santo, que tem a mesma população do Brasil. Você imagina como é que é o formigueiro de pessoas. Lá, quando tem um terremoto, que é muito comum, os prédios balançam, mas não caem. Por quê? A fundação dos prédios são construídas para poder o quê? Amortecer o choque e sobreviver aos abalos sísmicos, aos abalos do terremoto. A nossa vida também tem que ser assim. Nós temos que ter uma fundação, nos embasarmos numa fundação sólida, numa fundação que garanta, se tiver algum temporal, algum problema, resista a tudo isso. E que fundação é esta? Preste atenção. A grandeza de uma vida está na fundação sobre a qual ela é erguida. Qual que é essa fundação? Só existe uma. É o nosso Deus maravilhoso. Quando uma pessoa, como o Zé Mineiro fez e faz, embasa a sua vida nas coisas de Deus, que anda dentro da palavra, que anda no caminho reto da obediência às coisas de Deus, essa pessoa vai sofrer muito menos. Essa pessoa com certeza vai ter muito mais prosperidade, vai ter muito mais tranquilidade na vida, porque ela está obediente às coisas de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Quebrar paradigmas nesses momentos de dificuldades. Nesses momentos de crise, nós precisamos quebrar paradigmas. O que é um paradigma? É um costume, uma maneira de viver. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas falam assim, esse serviço aqui não é para mim, esse serviço aqui não serve para mim. Não existe isso. Todo serviço é nobre. Eu já vi mulher trabalhando em fábrica de móveis na cabine de pintura, que é o local assim mais quente, o serviço mais pesado que tem dentro de uma fábrica de móveis, a meu ver, é dentro de uma cabine de pintura. Eu vi mulher trabalhando lá. E vi homens trabalhando também, fazendo o quê? Trabalhando em costura, corte e costura. O que tem? Não tem nada a ver, o trabalho é trabalho. Nesse momento de dificuldade, o marido precisa ajudar a esposa dentro de casa. Se precisar lavar vasilha, lavar banheiro, arrumar, a esposa auxiliar o marido. As mulheres hoje saem para as ruas para trabalhar como se fossem chefes de família, e muitas são. Não é verdade? Quantas mulheres hoje são pai e mãe ao mesmo tempo de uma criança? Então nós estamos o quê? Nesse momento de dificuldade, nos unirmos. Promover uma união total e enfrentar o problema de frente. Nós temos que buscar também uma inovação. Toda inovação tem risco. Não adianta você achar que no momento de dificuldade, que você vai inovar o seu trabalho, que você não vai correr risco. Você vai correr risco, como eu corri. Eu trabalhava como construtor, como engenheiro, inovei meu trabalho. Hoje eu sou palestrante, sou apresentador de programa de televisão. Eu não corri risco? Claro que eu corri risco. Valeu a pena? Valeu. Então é claro que nós temos que ter o quê? Existe numa balança 3 coisas. Um lado do prato pende o quê? Para o medo. O medo de agir, o medo de tomar uma atitude. Para o outro lado pende o quê? A impetuosidade da pessoa, não é isso? Então nós temos que o quê? Equilibrar essa balança onde? No seu fiel. Onde está o seu fiel? Está na prudência. E através da prudência, que é exatamente o equilíbrio, nós tomarmos a nossa atitude, nós decidirmos a nossa vida, nós enfrentarmos o nosso problema, nós entendemos que nós podemos, através dos nossos esforços e da união em família, promovermos sim um verdadeiro exército que vai vencer essa crise que logo, logo vai passar e as coisas vêm florescer novamente. E precisamos também saber os nossos objetivos. Eu vi uma história outro dia muito interessante que eu quero passar para você. Essa história me tocou porque parece muito com a minha vida. Um rapaz morava na cidade do interior de São Paulo e queria se mudar para a capital. Aí perguntaram para ele assim, para que você quer mudar para São Paulo, capital? Ele falou assim, que eu quero estudar administração de empresas. E por que você quer estudar administração de empresas? Foram perguntando para ele. Na realidade, eu quero ir para São Paulo, ele respondeu, porque eu quero estudar também inglês. E eles perguntaram, para que você quer estudar inglês? Quando a pessoa vai perguntando a outra para quê, por quê, a pessoa vai o quê? Ela vai sendo, não é que a pessoa vai sendo exprimida, mas a pessoa vem sendo conduzida através do quê? De uma conscientização interior. É assim que os coachings fazem hoje, as pessoas que fazem treinamento vão perguntando e às vezes não tem nem resposta por que nós estamos fazendo certas coisas na vida. Então ele disse assim, eu quero ir para São Paulo para estudar inglês. Mas para que você quer estudar inglês? Ele disse assim, porque eu quero trabalhar numa multinacional.
Para que você quer trabalhar numa multinacional? Olha só. Ele disse assim, porque eu quero ganhar bastante dinheiro e um dia comprar uma casa aqui nessa cidade onde eu nasci, poder casar, ter meus filhos. Quero 3 filhos, ele disse. E quero depois poder no final de semana passear, poder ir no clube. Então, peraí, quer dizer que o seu objetivo de vida verdadeiro é estar aqui nessa cidade, construir sua casa, ter a sua família com seus filhos e poder desfrutar disso. É isso? É. Aí perguntaram para ele, o que você vai fazer lá em São Paulo então? E aí que ele descobriu que na realidade ele ia dar uma volta enorme na vida dele para chegar exatamente no ponto onde ele já estava. Que muitas vezes nós temos os nossos recursos na nossa frente, na nossa mão, cara a cara, e a gente não está vendo. Perceba ao seu redor, onde você mora, na sua cidade, quais são as oportunidades que a vida está oferecendo, que muitas vezes se transformam em dificuldades. Quer ver? Vou mostrar para você aqui, ó. Veja só essa faixa. Você com certeza está lendo aí do outro lado oportunidade, não é? Com certeza você está lendo isso aí. Mas aqui, olha o que está do lado de cá, que eu coloquei no meu rosto. Olha, a palavra dificuldade. Por que eu coloquei oportunidade e dificuldade? Porque é a mesma coisa. Porque a pessoa, quando ela está no escuro, quando a pessoa não está enxergando o caminho, quando ela não sabe para onde que ela vai, ela não sabe ainda a sua escolha, ela não decidiu a sua vida, ela só vê dificuldade. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas você, que é uma pessoa que eu tenho certeza que está construindo um sonho interior, que quer se projetar, que quer ser um vencedor, que quer ter sucesso, que quer ter sua vida assegurada, sua vida garantida, você tem um projeto. E para ter esse projeto, precisa ter meta, precisa ter garra, precisa ter coragem, persistência e muito amor ao que faz. E eu quero deixar uma mensagem final para você nesse programa que eu vi outro dia na TV e achei uma coisa maravilhosa. É o padre Fábio de Mello dizendo assim, que ele tinha um amigo, que inclusive já faleceu, de câncer, e ele foi desenganado já pelos médicos. E ele estava um dia na rua, caminhando, e viu a mãe do rapaz conversando com alguém do outro lado, sorrindo, brincando, e falou, será que aconteceu algum milagre e o fulano curou? Quem sabe, né? Quem explica essas coisas? Ele atravessou a rua, perguntou, dona fulana, a senhora está tão feliz, o que houve? E esperava dela ouvir que ele havia curado. Mas infelizmente a resposta não era essa. E a mãe do rapaz disse assim para ele, hoje, Fábio, fulano de tal, quer dizer, o rapaz, conseguiu comer meio mamão, papaya, meio mamãozinho. Ela estava feliz porque o filho dela havia conseguido comer meio mamão. E nós passamos, às vezes, o dia inteiro reclamando de tantas coisas sem necessidade. Quero deixar esse recado para você se reerguer, para você se levantar, abandonar essa preguiça, abandonar esse desânimo e buscar o seu rumo, buscar a sua vida, buscar o seu objetivo e ser um vencedor. Eu te vejo na próxima edição do nosso programa. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.